Bom, hoje nós vamos falar, né, vamos dar uma abordagem sobre as três revelações: Moisés, Cristo e o Espiritismo, tá? E esse assunto está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, né? E o título desse item é Eu não vim destruir a lei, né? Que é justamente a frase que o Cristo responde numa certa passagem do Evangelho, quando interrogado pelos fariseus. Só que daí eu vou fazer uma, né? Até na semana passada, quando a Ângela fez, né, muito bem colocado, né, a abordagem sobre a Deus, né? Eu tinha feito um comentário antes, falando que aquilo era uma pequena visão sobre o que é Deus, e ela fez uma abordagem totalmente diferente, né? E é possível, sempre nós fazemos várias visões diferentes sobre o tema. E eu vou fazer uma abordagem, né, que vocês podem acompanhar. Então, eu aconselho, né, para quem for fazer o Evangelho do Lar essa semana, se não está fazendo sequencial, né, que possa nessa semana estudar esse tema, né, ou começar a fazer esse tema e fazendo ele até terminar o capítulo. E eu vou fazer uma abordagem, como nós estamos, né, tratando muito sobre a transição planetária, e eu vou dar uma visão desse tema, das três revelações, abordando ele sobre a transição planetária. O que esse tema, né, como esse tema chega para nós e o que ele tem a ver com a nossa transição planetária. E justamente esse tema, ele vai começar numa transição planetária, num outro ponto do universo. Ele vai começar em Capela, né? E esse ponto que eu vou falar para vocês está no livro, né, A Caminho da Luz, né, do Emmanuel, psicografado pelo Chico. Então, o que aconteceu? O planeta lá que orbita a estrela Capela, ele chegou no momento que ele era um planeta de provas e expiação, e ele chegou na sua transição planetária para virar um mundo de regeneração. Isso foi como uma coisa que a gente fala, como os espíritos evoluem, os planetas também evoluem. Alguns planetas são feitos para evoluir também. E eles passam por uns ciclos, né? Mundos primitivos, mundos de prova e expiação, aí passam para mundos de regeneração, aí passam para mundos de alegria, né? E para depois passarem para mundos celestes. E nessa transição planetária que eles sofreram lá, né, os espíritos que estavam lá, que estavam ainda orgulhosos, né, mesquinhos, luxuriosos, gananciosos, irados, né? Como nós estamos aqui hoje em dia, eles estavam prejudicando a evolução dos outros espíritos que haviam lá, que queriam evoluir. E então, naquele momento de transição planetária, esses espíritos eles foram convidados, né? Como mudou quando o planeta passar de provas e expiações para o planeta de regeneração, muda a vibração do planeta, mudam as energias telúricas do planeta, aquelas energias que são vitais para manter a consistência, né, do perispírito e dos demais pontos, né, da interligação e os fluxos energéticos que fazem a interligação entre o corpo físico e o perispírito. Esses espíritos eles foram, então, degradados ou retirados de Capela, e a grande maioria deles foi trazida para a Terra, que então passava de ser, naquele momento, sei lá, 50 mil, 60 mil, 100 mil anos atrás, passava de ser um mundo primitivo para um mundo de provas e expiação. E esses espíritos sendo recebidos pelo Cristo, né, isso lá no plano espiritual, Cristo os acolheu, dispôs, né, o planeta Terra para que eles pudessem, então, novamente começar recomeçar, porque tem aqueles que estavam tão perdidos que precisavam recomeçar, ter uma oportunidade, uma nova oportunidade, e tinha aqueles outros que, né, estavam tão perdidos que precisavam ter uma nova oportunidade, e tinha aqueles outros que estavam parados no meio do caminho e precisavam continuar. E o Cristo fez uma promessa para eles que, em certo momento, né, que como o planeta Terra, ele estava também um planeta que avançaria, né, avançaria como um planeta também em evolução, né, tinha passado para mundos de provas e expiações, e deveria passar para mundo de regeneração, como aconteceu com Capela, chegaria um momento
que os espíritos também seriam expurgados, que não estariam condizentes. Então, em dado momento, ele falou que ele mesmo encarnaria para trazer, né, uma ajuda para que os espíritos também conseguissem evoluir, conseguissem uma maneira de evoluir melhor. Daquele momento em diante, foi feito um grande plano. Aí a gente vê assim, o seguinte: o plano espiritual, a espiritualidade superior, eles não agem por acaso. A palavra acaso não existe. E você vai ver quando a gente sempre fala, né? Por que a gente fala assim? Quando você for fazer evangelho no lar, marca um dia, uma hora e sempre faz o mesmo horário. Por quê? A espiritualidade superior, eles trabalham por agenda, por planejamento. Não é uma coisa embolada, não é atrapalhado, né? É tudo organizado certinho, sempre organização, é a ordem. Então, eles trabalham. Então, desde aquele momento lá, há milhares de anos atrás, começou a ser feito um plano para quê? Para que o Cristo cumprisse a promessa dele e encarnasse no planeta para quê? Para trazer um exemplo, um manualzinho de instruções, chamado Evangelho, para que em dado momento ajudasse a maior quantidade possível de espíritos a evoluir de uma maneira mais fácil, mais rápida, para quando chegasse o momento da transição planetária, a maior quantidade possível de espíritos conseguissem permanecer no planeta regenerando. E nesse transcorrer de tempo, né, a maioria dos espíritos que vieram de Capela conseguiram retornar para a Capela, mas chegou em certo momento que ficou a rapa de tacho aí, né? Ficaram os capelinhos da rapa de tacho aí, piorzinho, né? Nós, assim, né? Tem alguns aqui que estão da terra, tem alguns capelinhos que ficaram, né? Né, a pinha de tacho, os inveterados, né? Os que precisam tomar um chacoalhão, né? Que nem a mãe pega de manhã, né? Acorda, fui para a escola. Eu falei, não, mãe, deixa eu ficar na cama. Acorda na escola. Não, deixa eu ficar na cama, mãe. Aí eu falei, acorda, menino, vai para a escola. Né? Tomar um chacoalhão da mãe para sair para a escola. E aí nós vamos chegar, né? Se demoraria muito contar a história toda, né? Mas vamos chegar nisso, vamos falar no surgimento do que seria os últimos 7.000 anos de evolução, que vamos chegar aqui, nós estamos, né? Que seria a raça adâmica, basicamente, e a história que está contada, teoricamente, na Bíblia, desde a Gênesis. E para implantar esse plano então, aí nós vamos começar a implantação desse plano, começar lá das promessas feitas para Abraão, aos patriarcas, aquelas coisas todas, e nós vamos pegar, né, os últimos 1.500 anos antes do início da era cristã, do nascimento de Cristo, e nós vamos chegar em Moisés, que é justamente o período que seria a parte final do plano de encarnação. Que é que vai acontecer? Até ainda 1.500 anos antes do Cristo encarnar, que nós estamos aí no que seria historicamente o período da Idade do Bronze, os homens ainda são rudes, né? São homens rudes, homens brutos. Né? Homens, estou falando, a humanidade, né, em geral, né? Homens rudes, homens brutos. E o planeta ainda, vibracionalmente, né, civilizatoriamente, espiritualmente, não ofereciam condições para que o Cristo pudesse reencarnar de uma forma correta, uma forma boa. Então, fazendo parte daquele plano, né, enquanto o Cristo ele descia das esferas crísticas superiores, né, como um espírito crístico, um espírito puro, que é um espírito que não erra, não está sujeito a erro. Então, aquela história que o pessoal fala, o Jesus homem é o Jesus que foi lá e deu uma furunfada com Maria Madalena. Não pode, porque ele não erra. Ele é um espírito puro. É um espírito que já era evoluído, superiormente evoluído, há bilhões de anos atrás, quando ele formou o planeta. Então, não é um espírito que olhou um rabo de saia e falou, olha, nossa, que saia bonita, que mulher bonita. Não é. Ele não está sujeito a isso. Ele se sujeitou a vida, tudo. Era para dar exemplo. Vai para dar exemplo, né? Olha que rabo de saia bonito, estou afim daquela. Não é. Então, não tem nada a ver um negócio desse. Né? O pessoal fala, mas isso aí é mais coisa que você vai ver que é para deturpar e botar aí, para a gente perder o foco, a fé, perder a fé, né? Então, quando chegou mais ou menos lá por volta de 1.500 anos, 1.400 anos antes do Cristo reencarnar, e ele começou então se isolou para começar a condensar o seu perispírito para ele conseguir, né, que eu falo sempre, né, botar uma estrela numa garrafa de Coca-Cola, né, começaram a se densificar, né, para botar uma estrela numa garrafa de Coca-Cola. Aí o que aconteceu? Moisés foi contatado para começar, para quê? Para começar a pegar uma parte daqueles homens rudes,
brutos, e dá um ar de espiritualidade e um ar civilizatório, né? Para quê? Para que em um certo lugar criasse um ambiente mínimo possível para que o Cristo reencarnasse. E aí então, Moisés ele vai receber a primeira revelação, né? Que ela se divide em duas partes, basicamente, né? Que a gente vai falar da história dos 10 mandamentos, né? A primeira revelação, então, ela vai se constituir em duas partes. Vai se construir num conjunto de leis, que eu falo até que são, na verdade, é um conjunto vou falar de normas que se pode dizer, normas éticas, que se pode tomar como um código de ética, né? Que se pode considerar hoje em dia que isso é um código de ética, que são um código de ética, e junto com isso ele vai colocar algumas leis civis e leis sanitárias, né? Que é justamente, uma é para doutrinar o conceito espiritual, né, o conceito moral daquelas pessoas, e a outra é para dar um conceito civilizatório mesmo, né, para o pessoal tomar, ser menos rude, menos bruto, né. E essa parte mais espiritual, né, e mais, para tornar, digamos assim, buscando mais o começo da evolução espiritual, que seriam os 10 mandamentos, né. E aqui, então, ele vai começar naquela história, né, os 10 mandamentos. Então, o primeiro mandamento, né, olha lá. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada, nenhuma outra figura do mundo, de tudo que está no alto, no céu e embaixo da terra, nem tudo que está na água sobre a terra. Não os adorarás, nem lhes rendereis culto soberano. 2. Não tomareis em vão o nome do Senhor. Isso aqui também, depois depois de explicar um a um detalhadamente, seria 1 hora, não 20 minutos. 3. Lembrei de santificar o dia de sábado. Isso aqui também é interessante, porque daí é um dos motivos dos fariseus acusarem Cristo para crucificar ele. 4. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. 5. Não matareis, ou na verdade, não assassinareis, na verdade, né? Na verdade, eu gosto muito disso aqui tem a ver com a lei da não agressão do libertarianismo, né? Por ação própria, você nunca ataca pessoas pacíficas. Né? A pessoa pacífica, você nunca por ação própria deve atacar e infligir o mal a pessoas pacíficas. Eu gosto muito desse aqui. 7. Não cometereis adultério. Não furtareis. Não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. Fofoca. Né? E cai aqui. Né? Não desejareis a mulher do vosso próximo. E também aqui a cobiça, né? Não desejareis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma das coisas que lhe pertencem, né? A cobiça sobre o trabalho do próximo, né? Você não trabalha, você não quer nada, e o cara trabalha, se dedica a ganhar as coisas, você quer a coisa do outro, né? Então esses seriam os 10 mandamentos. Então isso aqui seria um código de ética, né? Ou seja, se você pegar isso aqui para aplicar no teu dia a dia, já é uma garantia para você ter uma vida melhor e um convívio melhor com o seu próximo, né? E junto com isso daqui, o Moisés estabeleceu aquelas leis mosaicas lá que você tem que fazer o quê? Que na verdade, você tem que lavar as mãos antes de comer. Isso é mais um código de higiene, né? Porque a mão está suja, você vai pegar bactéria, né? O pessoal não sabia que tinha bactéria, mas isso poupou a vida de milhões de centenas, milhares de pessoas ali naquela época, né? Mas a pessoa tem que ter consciência e fazer, né? Exatamente, né? Aí tem várias outras coisas, né? Você não entrar com os pés sujos dentro de casa, né? Tem que tomar um banho pelo menos uma vez por semana, tomar um banho. Uma vez por semana tomar um banho, né? E várias outras coisas. Então, como aquele povo eram homens rudes, homens brutos, você não vai chegar assim, ô queridinho, o cara tá com uma espada desse tamanho assim, né? O cara tá com uma espada desse tamanho. Ô lindinho do tio, você não quer pegar e lavar a mãozinha, não, queridinho? Né? É ruim, né? Assim, se você não lavar a tua mão agora, Jeová vai pegar um raio gigante e meter na tua cabeça e vai te fulminar em fogo. Tem que ser duro
Tem que ser duro, tem que botar medo no povo, senão o povo não faz, né? O povo mal encarado, com umas espadonas desse tamanho. Incrível que pareça, até hoje. Né? Então, e aí, justamente, então, num primeiro momento, por isso que você vai criar primeiro o temor a Deus, né? Eu sou temente, porque o pessoal até hoje fala, né? Eu sou temente a Deus, né? Eu temo. O que é temo? Eu tenho medo. Eu temo porque se eu fizer qualquer coisa errada, Deus vai soltar um raio lá de cima e vai me fulminar aqui agora, né? Mas é justamente porque homens duros, né? Homens rudes respeitam o quê? Força, poder. Então, você tem que doutriná-los pela força e pelo poder, que é o que eles respeitam. E é isso que Moisés começou a fazer. E quando Cristo, justamente, mas ele consegue fazer isso. Depois eles vão para Canaã, tem as guerras lá de Canaã, eles dominam Canaã, criam a Judéia, tal, lá, e aí o Cristo consegue nascer lá, reencarna. E quando o Cristo vem, aí ele já vem justamente para trazer, consertar a mensagem. Ele fala, não, ó, tudo bem, já agora que o pessoal está educado, já aprendeu vibracionalmente legal, a mensagem é que é a seguinte, né? Que Deus, na verdade, né? Vamos lá, Livro dos Espíritos, semana passada. Deus né? O que é Deus? Né? Né? Também, né? Mas o princípio é a causa primeira de todas as coisas, né? De todas as coisas, né? A inteligência suprema do universo é a causa primeira de todas as coisas. E depois o Cristo também fala no Evangelho. Mas o Cristo vai dar outra lição. Deus é amor. E aí o que Cristo vai falar para nós o quê? Ele vai pegar os 10 mandamentos e vai trocar por um mandamento. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Né? Então nós vamos, e um detalhe seguinte, para quem opera direito aí, para quem é advogado, nós temos a lei positivada, né, que é a lei escrita, e tem um conceito que é a lei negativada, né, que é o seguinte, que é quando você nega, né, ou seja, quando você pegar os 10 mandamentos, não matarás, não roubarás, não invejarás, não trairás, ou seja, você está impondo uma lei, ou seja, você está impedindo, você está falando para a pessoa não fazer as coisas. E aí, o Cristo fala assim, e o que o Cristo está fazendo para nós? Assim, amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Esse é né? E ele fala, aí está toda a lei e os profetas. Porque o que acontece? Quando você ama alguém, você não vai matar. Se você ama alguém de verdade, você não vai trair. Se você ama alguém de verdade, você não vai roubar. Se você vai amar alguém de verdade, você não vai mentir sobre ele, ou não vai mentir para ele. Né? Se você ama alguém de verdade, você não vai cobiçar as coisas dele. Né? Então ele fala, esse é o novo mandamento. Então, ou seja, e além de tudo isso, e de ser uma coisa de não basta não fazer o mal, agora Cristo ele vai botar uma nova condição para nós, e aumentou o escopo. Não basta só não fazer o mal, não querer fazer o mal, você vai ter que fazer o bem. Você tem que fazer o bem, não basta só não fazer o mal, você tem que fazer o bem, você vai ter que amar. Você vai ter que fazer o bem, você vai ter que fazer a caridade. Ele aumentou o escopo da lei. E essa é a revelação. Então, e quando o Cristo encarna e muda a nova lei, também ele vai fazer o quê? Então, e ele vai dar uma ideia para nós que é o seguinte, mas qual que é o... Então, ele vai dar para trazer para nós o conceito da salvação, da vida eterna, falando que na verdade o que nós estamos aqui, que isso aqui é um mundo material, e o que importa para nós na verdade é que nós temos um espírito que é eterno, e que o mundo material é só um lugar, uma escola, e a nossa vida, a nossa existência é um meio de nós termos uma aprendizagem para fazer o quê? O que importa para nós é o quê? É a evolução espiritual, um aprendizado. O aprendizado para o nosso espírito ele evoluir. E quando Cristo nos promete o reino dos céus, na verdade é o quê? O que é o reino dos céus prometido? É um lugar para estarmos evoluindo, quando evoluímos espiritualmente. E esse reino dos céus para nós tem dois aspectos iniciais. Um primeiro inicial é, primeiro, passarmos pela transição planetária e permanecermos como um mundo de regeneração, porque se não evoluirmos o pouquinho possível de evolução espiritual, nós vamos ser degradados. Nós vamos ser degradados. E o segundo ponto, quando evoluímos espiritualmente, aí nós vamos passar para o mundo de felicidade,
para o mundo celeste, e depois, quiçá, não precisamos mais encarnar e vamos evoluindo para as esferas espirituais superiores, né? Os vários mundos espirituais superiores, né? Então, isso que o Cristo promete para nós. Só que boa parte desse ensinamento espiritual, né, as pessoas na época não entendiam esse conceito espiritual, e mesmo o próprio conceito de reencarnação, a ressurreição do espírito, não existia a palavra reencarnação, é ressurreição do espírito. O próprio cristianismo na Igreja Católica, né, no ano 533, no segundo concílio de Constantinopla, ela tirou. Porque o imperador Justiniano e a imperatriz Teodora, eles eram escravagistas, tudo vida torta, tudo putanheiro, desculpa a palavra. A Igreja Católica dominava. Né? E que eles fizeram? Não, o que é isso de ressurreição? Não vai ter, não tem. Principalmente a imperatriz Teodora, né? Você acha que eu, a imperatriz, eu vou nascer uma escrava? Você acha que eu vou ter que reencarnar para rever minha juventude lá, que eu saia com o batalhão inteiro, o regimento inteiro dos legionários? Não tem isso não. Esquece, tira isso daí. Não tem reencarnação não. E aí depois foi abolido o conceito de reencarnação. E aí depois aconteceu. Chegou o tempo futuro que Cristo já prevendo isso para nós, falou que ia vir, né, o Consolador no futuro, e veio o Espiritismo justamente para quê? Para resgatar para nós o conceito, né, ou seja, reforçar o conceito do Cristo, da caridade, da evolução, nossa evolução espiritual, e para nos explicar justamente os preceitos do Espírito, do Espírito, né? Dos ensinamentos, na íntegra. O Espírito, né? Para revelar para nós esse conceito do Espírito, que para falar para nós que na verdade que não é mágica, né? Que o mundo espiritual não é um mundo de fantasia, é um mundo mágico, místico. Na verdade, é um mundo científico. Se embora agora nós não conseguimos ainda equacionar isso em equações matemáticas, mas filosoficamente nós conseguimos fazer isso em, vamos dizer, metafísica, né? Falando na ciência, uma metafísica, nós conseguimos fazer isso filosoficamente em definição em conceitos, né? Em conceitos, em definições, no campo da metafísica, e em breve, tá? Em breve sim, nós conseguiremos definir tudo isso que é o plano espiritual, né? E os demais planos espirituais em equações matemáticas no futuro. Em breve, 50, 100 anos para frente daqueles anos antes. E por enquanto nós estamos no conceito de metafísica. Embora nós consigamos usar um conceito da matemática, que é a lógica. Que é o Kardec vai falar para nós. A fé raciocinada, a fé racionalizada. Que o raciocínio, a racionalização nada mais é do que o emprego da lógica. Né? Ou seja, não é só emoção. E essa é uma coisa muito interessante que nós temos no mundo. Né? Porque o que acontece? Quando você tem só a fé pura e emotiva, você vai chegar, você tem a religião dominada pelo dogma, né? Ou seja, você acredita, pronto, não, é porque é assim, Ou então, se você só tem o racionalismo puro, sem a fé, né? Sem a fé e sem o conceito divino, você tem o materialismo dialético, o materialismo puro. Não, o mundo acabou, eu sou um animal pensante, eu vou ficar aqui, vou fazer tudo, vou morrer e acabou o mundo, eu vou aproveitar o mundo assim. Né? E são as duas coisas que hoje você domina o mundo, basicamente, hoje. Os dois extremos, que é o que você vê no mundo hoje. Né? Que até seriam a ausência das duas testemunhas lá do Apocalipse, né? A fé e a razão, que são as duas testemunhas do Apocalipse que são mortas, que elas ficam ausentes. Que é justamente a fé e a razão, as duas têm que estar juntas. E aqui é isso que o Espiritismo vem trazer para nós. Resgatar isso e mostrar, e resgatar o conceito do Espírito que o Cristo trouxe, que ficou mal explicado e em certo ponto foi banido pelo próprio cristianismo, que foi implantado como religião. O Espiritismo vai trazer isso para nós como ciência. Né? Se no momento uma ciência basicamente filosófica, né? Mas que em breve umas dezenas de anos, se tornará uma ciência com definições, com equações e tudo mais, né? Então, e justamente, só para terminar o que eu falei, né? Então, justamente o conceito é esse, né? O conceito da evolução do Cristo justamente esse, é trazer o Evangelho para nós, para que nós consigamos, né? O que foi falado, né? Fora do Evangelho não há salvação, para que nós evoluíssemos espiritualmente, para que no momento da transição planetária, nós compreendêssemos aquilo que o Espiritismo, compreendêssemos o que está acontecendo na transição planetária, e para que evoluindo nosso espírito, espiritualmente, nós conseguimos ficar no mundo da regeneração.